Amados irmãos, a paz do Senhor. No vídeo anterior nós estávamos falando sobre sal da terra e luz do mundo, a forma de nós nos comportarmos como cristãos, e daremos continuidade a esse assunto nesse vídeo. Eu te convido para orar e pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra preciosa. Nos ensina, Pai, a esconder a Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti. Pai, nós pedimos nesse momento a inspiração do Teu Espírito para que nós possamos ministrar a Tua palavra com autoridade e que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Pai, visita os lares, cura os enfermos, liberta os cativos e os oprimidos. Completa a obra, Senhor, de salvação nas nossas famílias. Para a glória do Teu nome, nós já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no vídeo anterior nós conversamos um pouquinho sobre Mateus 5, versículos 13 e 14, que nos alerta a sermos sal da terra e luz do mundo. Hoje eu quero ler para você alguns versículos que se encontram em Apocalipse 3, 16 a seguir. Veja só. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que a irmã leu esse texto? Porque nós estamos falando de nosso comportamento como cristãos. O sal precisa ter sabor, né? Um sal que não consegue salgar, que é sem sabor, ele não fará diferença. E nós estamos falando sobre nós termos sido chamados para ser o sal da terra, para fazer a diferença, para dar um bom testemunho, para que vidas venham para Cristo através das nossas vidas. E eu cheguei a comentar, né, que a diferença, vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós estamos vendo hoje dentro das igrejas essa mistura, né, que o não tem nada não trouxe para dentro das igrejas, né? E assim, infelizmente, muitas vezes nós olhamos à nossa volta, digamos assim, e não dá para comparar, não dá para fazer a separação. O modismo tem alcançado o meio cristão e é culpa somente nossa, né? Nós estamos aqui falando, nós lemos um texto em Apocalipse que nos dá a referência da igreja de Laodiceia. Uma igreja considerada uma igreja morna. As igrejas mornas, elas impedem que o poder do Espírito Santo seja predominante no mundo.
E a Bíblia diz que essas tais igrejas mornas, elas serão lançadas fora por Deus. Esse está em Apocalipse 3,16 que nós lemos, onde diz: sei que tu és morno, nem és frio e nem és quente, portanto vomitar-te-ei da minha boca, ou seja, te lançarei fora. E nós temos que fazer uma avaliação, principalmente individual, porque nós somos igreja. E nós temos que fazer esta avaliação, fazer essa, como é que eu vou dizer assim, esse raio-x das nossas vidas. Como está essa condição espiritual nossa? Como está a nossa vida? Porque assim, a igreja são as paredes que recebem os irmãos para cultuar. As paredes, elas têm como serem transformadas pela palavra de Deus, como serem moldadas pela palavra de Deus? Não. Então, a igreja que referencialmente é moldada pelo poder do Espírito Santo, pelo amor de Jesus, pela palavra de Deus, pelo seu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz, somos nós, a Igreja Universal. E nós temos que fazer esse raio-x das nossas vidas. A igreja de Laodiceia era considerada uma igreja morna. Veja só o que diz aqui. Veja o que diz. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que vistas e não apareça a tua nudez, ou seja, as tuas vergonhas, para que unja os teus olhos. Irmãos, a Bíblia nos ensina tudo. E a Bíblia diz que, é um versículo que eu gosto muito, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. A Bíblia diz que os meus olhos são a candeia do meu corpo. E que se eles forem bons, todo o meu corpo terá luz. Colírio para os olhos foi a orientação dada à igreja de Laodiceia. E você para pensar, uma igreja que foi considerada desgraçada, miserável, pobre, cega e nua a igreja. Nós. Aquela igreja que transgredia, a igreja de Laodiceia, ela transgredia com o mundo em seu comportamento. Seu comportamento se assemelhava com o mundo. O comportamento da igreja de Laodiceia era semelhante ao da sociedade ímpia ao seu redor. Cristo faz à igreja de Laodiceia uma séria advertência no tocante ao seu julgamento contra a mornidão espiritual. Cristo faz a essa igreja também um convite sincero para que se arrependa e seja restaurada uma posição de fé, justiça, revelação e comunhão. Esse convite de Cristo é para nós, igreja. Igreja Universal. Que nesta era que nós estamos vivendo, a era da igreja morna, né? A era da igreja que se assemelha, não totalmente, porque toda regra tem a sua exceção, com as coisas deste mundo, tem muitas advertências para essa igreja. Tem muitas advertências para nós, igreja. Igrejas que têm promessas. Igrejas que em Cristo serão vencedoras. Mas igrejas que precisam combater o mundo e não andar lado a lado com o mundo. O convite de Jesus para nós ao arrependimento, ao retornar-se à fé, à justiça, à comunhão, à revelação,
O Senhor nos faz promessas, promessas de que estará conosco. Olha aqui, Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Coisa maravilhosa! Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Jesus veio ao mundo e ele é conhecedor de todas as nossas paixões. Ele não cedeu, mas ele sabe de tudo que nós passamos. E o que ele deixa para nós é: eu venci. Jesus não cedeu, ele venceu. E ele disse: assim como eu venci, estou sentado à destra de meu Pai. Ao que vencer, dar-lhe-ei este prazer de sentar comigo no meu trono. E muitos de nós temos deixado essa promessa por coisas vãs, coisas fúteis, inúteis desse mundo. O Senhor abrirá a porta para que nós possamos glorificar o seu nome e proclamar o Evangelho eterno. Essas tais igrejas mornas, elas são pisoteadas pelos homens, como eu já falei no vídeo anterior. Qualquer besteirinha que faça é apontado o dedo. É assim que é crente. Então, se nós estivermos vivendo isso nas nossas vidas, se faça uma avaliação, não sei se nesse ano de 2025 você ouviu alguma coisa desse tipo. É assim que tu é crente? Está na hora de nós nos avaliarmos. Ah lá, Satanás escarnecedor. Por quê? Por que Satanás está escarnecendo? O que eu fiz para que isso acontecesse? O que eu fiz para ouvir esse comentário? Eu preciso me avaliar como igreja. Será que estou fria? Será que estou quente? Será que estou morna? Será que estou correndo o risco de ser lançada fora? Será que a minha vida espiritual, a minha dedicação tem agradado ao Senhor? Como será que está a nossa vida diante do nosso Deus? Né? Veja só, é um perigo viver essa vida de mornidão. Eu vou ler para você aqui um versículo em Deuteronômio 28, versículo 20, que diz assim, ó, coisas que são possíveis que aconteçam. Igrejas mornas, igrejas que são destruídas pelos maus costumes, pelos baixos valores da sociedade ímpia, correm o risco de. Deuteronômio 28, 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Então, é um perigo nós não honrarmos o nome do nosso Senhor com as nossas vidas, com o nosso bom testemunho. É um perigo nós deixarmos de ser sal da terra e luz do mundo, né? A Bíblia diz no versículo 14 que nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo ela não fica escondida embaixo de uma cama, né? Ela é posta no monte, sobre o monte, para que ela ilumine a cidade e que a luz alcance todos, né? E lá em Provérbios 14, versículo 18, diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, né? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, assim, vai brilhando, brilhando, mais e mais, mais e mais, isso quer dizer que é uma constante. Não quer dizer que a minha luz tem que brilhar hoje e amanhã se apagar. A minha luz, como
os meus caminhos como a vereda dos justos, né? Precisa brilhar mais e mais, dia a dia, constante. Eu preciso dar testemunho hoje, amanhã, depois. Novembro está acabando, dezembro, testemunho. Natal, virada de ano, janeiro, testemunho, e assim, vivendo até o dia que Deus quiser, porque a gente só vive até o dia que Deus quiser. Mas até o dia que Deus quiser que nós estejamos aqui na terra, nós precisamos, assim que como nós escolhemos ser cristãos, ser luz do mundo. Nós um dia aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E nós aceitamos esta opção de brilhar, de salgar, né? Então nós precisamos mudar as nossas vidas de acordo com a palavra de Deus, para que nós venhamos de coração agradar ao Senhor. Nós daremos continuidade em um próximo vídeo a esse assunto. Obrigado pela sua atenção. Curte, compartilha, comenta, ó. Um cheiro no seu coração. Fique com Deus.